Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. É com muito amor que recebemos cada um de vocês nesta noite, para juntos refletirmos sobre a palavra. Antes disso, cabe lembrarmos que a casa também disponibiliza muitas oportunidades, incluindo o estudo da doutrina, a fim de que, com a compreensão, possamos ter melhores pensamentos, melhores condutas. Nós temos turmas semanalmente, às terças-feiras. Nós temos turmas também mensalmente aos sábados e nas primeiras e terças-feiras de cada mês. E eu ressalto que essas turmas das primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês ainda possuímos vagas. Então, se tivermos interessados, só falar conosco, vamos ficar bem felizes. Nós temos também oportunidades de praticarmos a caridade, com doação de roupas, calçados, alimentos, brinquedos. E aqui cabe ressaltar uma ação lindíssima que nós estamos programando para o mês de outubro, que nós queremos fazer um dia muito especial para as crianças. E para isso nós contamos com a generosidade de cada um de vocês, para que esse dia possa ser inesquecível, talvez único na vida delas. Quando nós recebemos as doações, nós selecionamos, organizamos e no segundo sábado de cada mês, nós recebemos irmãos em situação de vulnerabilidade para acolhimento, para preces. Então, as suas contribuições nos ajudam a fortalecer esses sábados, a tornar um dia ainda melhor para essas pessoas que nos procuram. Assim, estamos todos convidados a colocar de fato a nossa fé em ação, porque é pela caridade que nós realmente tornamos a nossa fé prática. Amados irmãos, vamos nos preparar para receber as reflexões desta noite, com a mente limpa dos pensamentos externos, com o coração aberto. Para isso, eu convido todos que fechem os olhos, façam uma respiração profunda e consciente, levando a atenção para o topo da cabeça na aspiração e para o umbigo na expiração. Então façamos juntos, com a atenção no topo da cabeça e na aspiração, soltando o ar, a atenção no umbigo. Mais uma vez, respirando, topo da cabeça, aspirando, atenção no umbigo. Permanecendo com os olhos fechados, relaxando o nosso corpo e nos conectando com a força divina criadora, para que assim, neste estado de presença, possamos conversar com o nosso amigo Jesus. Mestre e amigo, o Senhor é vida, porque é amor. O amor mais puro que eu já senti. Quando eu menos merecia, o Senhor me amou mais ainda. Quando eu estava caído, o Senhor me levantou das cinzas. O Senhor não se cansa de mim, por mais teimosa que eu tenha sido em aceitá-lo como meu grande amigo. Mas hoje eu quero mudar isso. Quero que saiba que farei todo o esforço, porque eu também quero ser sua amiga, perdoando aqueles a quem eu guardo mágoas, ouvindo e atendendo às necessidades dos irmãos em caminhada, reconhecendo as minhas falhas e tentando saná-las na medida do possível. Eu quero ter olhos para ver a bondade e a ternura de cada coração que se aproxima de mim.
tal como fizestes com todos os seus apóstolos. Que o meu olhar, Jesus, possa espalhar a luz e a compreensão. Que da minha boca só saiam palavras de incentivo, de alegria e de ânimo aos irmãos da jornada. Que em cada atitude minha eu possa espelhar e refletir, Senhor, o vosso imenso amor. E assim, meus irmãos, nós pedimos a bênção e a graça do nosso amigo Jesus, curando nossas feridas, nos apoiando nas nossas decisões para o bem, tratando nossas dificuldades, as nossas particularidades, porque somos ainda muito pequenos. E por isso, Mestre querido, abençoa todos nós, nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Enfim, Senhor, esteja conosco nesta noite, nos orientando e conduzindo pelos caminhos da compreensão e da sabedoria. Que assim seja. Assim recebemos a Dani, passo a palavra, que vai conduzir a nossa noite. Boa noite a todos, com muita alegria. Estou aqui como estudante da casa, da turma de terça-feira, rogando inicialmente ao querido Mestre Jesus que nos ilumine e nos abençoe. Para o estudo desta noite, nós elegemos o tema A Palavra, visão espírita do valor da palavra. Nos parece muito oportuno, sobretudo nos dias atuais, de uma aparente ilimitada quantidade de informações que recebemos, de notícias díspares, por vezes sensacionalistas, a necessidade de estudar a visão espírita do uso da palavra e de suas consequências. Como de início eu quero fazer um agradecimento e respeitar os direitos autorais de quem criou os slides, foi o meu filho, Felipe. Eu não teria condições de criar essa arte toda. Ainda sou de uma época de quadros mais duros, assim. E essa arte, então, é dele. Para o estudo desta noite, nós elencamos algumas obras da doutrina espírita. A principal delas é o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, essas duas obras de Allan Kardec, e algumas obras psicografadas por Chico Xavier, ditadas pelo Espírito Emmanuel. Então nós temos algumas obras ali citadas, e as palestras maravilhosas do Divaldo Pereira Franco, e esta em especial o Verbo Criador de Arthur Valadares, onde eles priorizam esse tema também. Muito interessante para quem tiver interesse. Bom, essa palestra foi dividida em duas partes. A primeira parte eu vou abordar os aspectos da moral espírita no uso da palavra. E a segunda parte eu vou abordar o entendimento do movimento perispiritual no processo de fala. Dividi em duas partes, a primeira hoje e a segunda já convidando para a próxima data, que será no dia 31/10, porque ela ficou um pouquinho extensa. E nós temos aqui o desejo de limitarmos o conteúdo em 45 minutos. Então, esta primeira parte eu vou focar na moral espírita. A segunda parte nos processos mais fisiológicos, que a doutrina espírita também aborda sobre isso. Processo de fala no perispírito, no espírito e no corpo. É um pouquinho mais voltado dessa maneira.
eu elegi algumas palavras-chave para conduzir o assunto. E os senhores vão perceber que essas palavras-chave, ao final, são as que compõem uma oração belíssima. A minha intenção é fazermos um exercício de oração ao final com uma fé raciocinada, tá? Então eu estou, durante todo o processo da palestra, conduzindo-nos ao entendimento da última parte de hoje, que é uma oração. Bom, primeira palavra-chave, semente. A semente no reino vegetal, ela tem a importante e a principal função de carregar todo o material genético de uma planta, representando o início de um ciclo inteiro de vida. É curioso observar que dentro de uma semente, de uma única maçã, em potencial e de forma latente, dormente, nós temos um pomar inteiro. A semente tem a função de perpetuação e de multiplicação de sua espécie. Em livre comparação, nós temos a palavra como uma estrutura que carrega todo o material, mas desta feita não o genético de uma planta, mas o que há dentro do ser. As palavras, elas levam tudo o que há em meu pensamento, em meu sentimento e em minha emoção. É uma semente. A palavra tem a função de perpetuação e de multiplicação agora de ideias. Entendemos, pois, a capacidade de criação da palavra que proferimos. Nossas palavras criam. Portanto, se elas carregam sentimentos, pensamentos, tudo isso gerado no mundo do meu espírito, em estado fluídico, aí está a razão pela qual precisamos estudar com o viés da moral cristã. Aqui uma frase-chave, né? Aprender a falar retamente. Quem usa esse termo retamente, depois do falar, do crer, do orar, do pensar, é Joana de Ângeles. Ela tem o livro Plenitude e ela ensina diversos passos, 7, para se falar retamente. Ela não usa o termo corretamente, que implica em juízo. Retamente é visando um único objetivo. O objetivo de falar com muito amor. E ela diz assim, a vivência íntima das aspirações superiores é o que nos faz falar retamente. Quanto mais íntima eu estou daquilo que é superior, mais o meu ser falará sobre isso. Quanto mais distante dos valores de ordem superior, mais distante as minhas palavras estarão desta realidade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o que foi chamado de controle da caridade. Eu fiz em livre comparação também com o que é muito comum em algumas empresas, o controle de qualidade. Né? Nós temos como uma importante chave administrativa controle de caridade, que de uma forma muito singela, aqui que não é o nosso objetivo, é um sistema padronizado de monitoramento contínuo de qualidade. Ou seja, em todas as etapas da produção ocorre a verificação da qualidade a partir de um padrão instituído como adequado. A doutrina espírita, no Evangelho, nós vamos ler esse pedacinho aqui, também nos entrega um meio de monitoramento contínuo do que eu estou produzindo neste mundo enquanto ser que utiliza a palavra. E diz assim: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá, não
somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Como o controle da caridade no uso da minha palavra significa submeter aquilo que eu vou dizer à caridade. Aquilo que eu gostaria que fizessem ou que me falassem naquele tom, daquela maneira, da mesma forma. Submeter todas as ações. O falar não implica em termos um vocabulário rebuscado ou diferente. Não. Falar implica em termos a intenção transparente. E já conhecemos, muitos de nós conhecem, esse cântico aos Coríntios, muito bonito do apóstolo Paulo, e que fala da intenção e de certa forma traz o controle da caridade. Porque não importa a maneira como eu fale, importa o que eu quero alcançar com o que eu estou falando. E ela diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. De uma forma muito poética, o apóstolo Paulo resume a intenção. De nada vale que eu chegue a falar a língua dos anjos, se de fato em meu ser a intenção não é de melhorar o outro, de aliviar a dor do outro, né? Muito bem. Agora a palavra-chave é sombra. A sombra que projetamos. Nós podemos estar com as nossas palavras projetando que tipo de sombra? Uma sombra cheia de preconceitos nas palavras, inveja, né? Crítica em excesso, orgulho, vaidade, egoísmo, todos esses vícios que nós ainda utilizamos nas nossas palavras, né? Quantas palavras de orgulho. Jorge Alahá, numa palestra, eu me recordei, ele fala sobre isso. A minha palavra, ela pode estar cheia de orgulho, pode parecer muito simples, mas ela está cheia de orgulho. Ele cita um exemplo. Eles estavam em uma reunião, se alimentando de cachorro-quente, e um estudante espírita fala: nossa, a última vez que eu comi um cachorro-quente tão bom foi em Harvard. Parece simples, mas é cheia de orgulho, né? Ou eu posso estar com as minhas palavras projetando muita luz, com palavras amorosas, compreensivas, edificantes, com humildade, com paz, com harmonia. Nós dizemos que não existe nem sempre nem nunca. As coisas têm uma certa relatividade. Mas é importante, neste momento de reflexão e estudo, que possamos pensar se em algum momento do nosso dia, tantos contatos que temos com tantas pessoas, elas estão saindo da nossa convivência encantadas, encorajadas. As minhas palavras estão encorajando, empolgando, tornando feliz. As minhas palavras estão trazendo esperança, estão inspirando, aliviando.
Será que as minhas palavras estão acalmando, trazendo confiança, deixando o outro em amorosidade, em paz, relaxado, seguro, sereno, grato, sociável, com ternura? O outro está saindo mais confiante da minha presença. Eu estou causando maravilhas no outro, revigorando a esperança. Quando eu li estas palavras para trazer aqui, eu me recordei que estamos num período de transição planetária, estamos num período de mudança, e é necessário cuidarmos de como o outro está saindo de uma conversa comigo. Porque é muito fácil sair sem esperança. Nós temos muito, muito aí fora que indica falta de esperança. Que eu seja, Senhor, um instrumento de tua paz. Né? Já dizia, é velho, 2000 anos. Né? Que eu seja um instrumento de esperança, não de ilusão. Nós não estamos mais em tempo de vivermos em ilusão. Mas de esperança, sim. De certeza de renovação, sim. Muito bem. Em qualquer conversação, agora a palavra-chave é o conceito certo. Chico Xavier, numa daquelas obras citadas inicialmente, no livro Pontos e Contos do Espírito X, que é Humberto de Campos, ele relata uma história belíssima. Trata-se de Tiago, o apóstolo Tiago, que estava caminhando em uma estrada com Matias, sucessor de Judas, no colégio dos continuadores do Cristo, quando repentinamente os dois lembraram de Judas Iscariotes. E a conversa começou a fluir de uma maneira muito pouco positiva. O apóstolo Tiago e Matias começaram a denegrir muito a imagem de Judas. Tanto que, em um dos parágrafos diz assim, isso é Tiago falando: será Judas para sempre a nossa vergonha, exclamou Tiago, arrimando-se ao bordão rústico. Muitas vezes ouço a argumentação do apóstolo Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que o excusem. Ele é traidor. E a conversa continuou. Em alguns momentos do relato dessa história, Tiago é alertado em pensamento das palavras de Pedro, que procurava o perdão. Pedro utilizava o controle da caridade para com o ocorrido com Judas. Mas Tiago e Matias continuavam numa conversa animada falando mal de Judas, muito mal de Judas. Ocorre que perceberam uma luz muito grande vindo em sentido contrário. Quem é aquele que vem vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias retarguiu: também vejo, também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emaús, ajoelhou-se reverente e falou baixinho: é o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como mestre afetuoso, junto aos dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fitá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor e, como nada disse, Tiago falou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? Não, Tiago, respondeu o Cristo, doce e firmemente.
Não vou agora. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Foi tão forte o ocorrido que Tiago, chegando no seu destino, escreveu a epístola sobre a língua. Porque enquanto seus apóstolos não tiveram nenhum controle de caridade em suas palavras, Jesus estava indo em auxílio a Judas. E é por isso que eu vou falar um pouquinho da epístola de Tiago, porque tocado desta maneira a gente pode prever, ou sentir, ou imaginar como foi escrever depois disso, né? E ele diz assim, essa é a epístola, tá? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, não pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o seu corpo inteiro. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo todo, e inflama o curso da natureza e é inflamada. Porventura, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, de uma única fonte manancial provém água doce e água amargosa? Pode uma figueira produzir azeitonas e figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ela tem uma continuidade, mas essas são as principais partes. E Arturo Valadares, na palestra, ele diz: a nossa palavra incendeia. Ou a sombra que estamos projetando, incendeia preconceito, incendeia ilusão, incendeia confusão de ideias, ou a nossa palavra esclarece, dá esperança, traz afetuosidade, traz amorosidade. A nossa palavra é capaz de erguer o nosso irmão ou não, né? Como língua que incendeia, como leme que dá a direção da nossa vida. Essa é a palavra que podemos proferir. Continuando então. Os falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Esse outro slide, que o mal não me use com as suas palavras. É um texto psicografado também por Chico Xavier. O título é Falatórios, que pode ser entendido como fofoca. E ele aborda que nessa época da escrita, isso foi em 1951, né, esse texto Falatórios foi escrito em 1951, e ele faz um comparativo
entre o combate que se faz ao vício do álcool e na época a sífilis, porque ainda estava em voga o pouco tempo de cura da sífilis, isso foi em 1953, e a necessidade dos educadores preocuparem-se com as palavras. Tem uma parte muito interessante que ele diz assim: Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. Entenda-se falatório como a fofoca, as palavras sem sentido, pouco importantes, ou como diz outra palestrante, tem pessoas que têm uma plantação inteira de abobrinhas, né? Só fala abobrinhas, né? Dessa maneira. A palavra digna infunde consolação e vida. A palavra, o boato pernicioso, propicia a morte. E é a mais pura verdade. Na escola, é muito comum a necessidade do combate ao bullying. O bullying é a palavra dita ou escrita que não tem nenhum controle de caridade. Porque se diz, se escreve, sem ou com, né, muitas vezes que é o pior, com a intenção de magoar, de ferir, de menosprezar, né? Porque a palavra, pelo controle da caridade, é tanto a falada como a escrita, em qualquer circunstância. E aí ele prossegue. Em toda parte a palavra é índice da nossa posição evolutiva. Aonde estamos em grau de evolução da inteligência ou do espírito, é isso que a nossa palavra reflete. É indispensável, e vem um conselho para todos nós, aprimorar a nossa palavra, iluminar, enobrecê-la. E ele trata também desta frase que é muito bonita: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és o observador da lei, mas é juiz. Essa frase é tirada também desse livro da bibliografia, que o título é Maledicência. Por que falar mal? Antes de falar mal de alguém, procuremos a companhia do mestre e vamos confidenciar com ele aquilo. Aí se a nossa consciência, se o nosso ser espiritual aprovar, quem sabe possa ser dito. Chico Xavier diz assim: toda a verdade, daí ele dá uma receita. Uma gota de verdade em 1 litro de amor. É assim que se entrega a verdade a alguém. Uma gotinha da verdade em 1 litro inteiro de amor. A gente já vai falar disso aí também. Eu gostaria de trazer rapidamente essa questão de Sócrates, porque eu encontrei na internet e eu fui procurar, primeiro, se havia embasamento, e segundo, qual era a visão da doutrina espírita da leitura de Sócrates na doutrina espírita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro cujo título é esse: Precursores da ideia cristã e do Espiritismo. E cita Sócrates e Platão. Porque a doutrina espírita, ela se assenta em 3 bases: na ciência, na filosofia e na religião. Como base filosófica, nós podemos citar Sócrates. E por que precursor? Porque Sócrates intuiu, lá na Grécia, ele supostamente nasceu em 470 a.C., morreu aos 70 anos, conhecido por maiêutica, que significa parteira em grego, intuiu a existência do espírito, o entendimento do que seja a alma, a vida eterna do espírito e a multiplicidade da nossa existência. Esta não é a nossa única existência, somos herdeiros de nós mesmos em diversas existências. Isso foi intuído por Sócrates. E tem algo que eu também percebi na palestra de Arthur Valadares e outras palestras, que algumas intuições, alguns conhecimentos, eles demoram um certo tempo para a ciência comprovar. Querem ver um exemplo que eu achei fantástico? Na Grécia Antiga, Demócrito intuiu
que todos nós somos feitos de algo que é indivisível, muito pequeno e indivisível. E vem de lá a palavra átomo. A significa não. Tomo, divisão. Não divisível. Demócrito, nós estamos falando do século V a.C. Ele dizia sobre o átomo, mas não tínhamos intelectualmente uma ciência que era para provar a existência do átomo. 2.300 anos depois, nós temos um cientista, John Dalton, que vem e comprova a existência do átomo. Sócrates intuiu a existência da alma e da multiplicidade dos seres. A doutrina espírita, após, vem e traz as configurações dessa existência. Muito bem, onde é que entra Sócrates nessa peneira aqui? Foi atribuída a ele, não consegui encontrar nada contrário. Mas eu achei ela fantástica. Queridos, não digam para as pessoas que vão trazer uma história para vocês, essa peneira, vocês vão perder todos os amigos, né? Mas é algo que o nosso íntimo pode colocar como filtro naquilo que as pessoas venham nos contar. Primeira coisa, isso é verdade? Foi checado? A fonte é séria? Né? Principalmente em redes sociais, em histórias do WhatsApp. Segundo, tem controle de caridade? É bondoso isso que está sendo contado? Eu gostaria de ser o protagonista dessa história que você está me contando? Eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa que você vem me falar? E o terceiro é útil? Tem alguma utilidade para a minha existência essa informação? Não é fantástico? São 3 palavras-chave, mas em qualquer conversação elas são muito úteis. Se tem bondade, se tem utilidade pelo menos. Quando nós estivermos diante de notícias catastróficas, a primeira vez que a gente ouve a notícia é necessário. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, não podemos ser alienados. Mas a 8ª vez que eu estou vendo cenas que denigrem, que magoam, que trazem pouca esperança, está sendo útil. Talvez tenhamos que ter alguns filtros, né? Eu achei interessante para trazer. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Chico Xavier tem mais de 400 livros psicografados, um espírito que sou muito grata por ter a chance de conhecê-lo através das suas obras. E ele era tão sensível no trato com o outro, que ele usa uma figura de linguagem que para a língua portuguesa se chama eufemismo, para suavizar a realidade. E aí eu encontrei essa preciosidade. Isso está na biografia de Souto Maior, tá? Então quem for fazer essa pesquisa, esta citação está citada por Souto Maior. Olha a sensibilidade do Chico. No seu mundo não havia prostitutas, mas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Os presos eram educandos, os empregados eram auxiliares, os pobres eram os mais necessitados. Esse termo é bastante antigo, por isso tem mongoloides, tá? Mas mesmo assim, ele já não usava esse termo, ele dizia, eram os nossos irmãos com sofrimento mental. Os adversários eram nossos amigos estimulantes. E os maus eram os ainda não bons. Ninguém fazia anos e sim janeiros ou primaveras. Os filhos de mães solteiras deveriam ser encarados como filhos de pais ausentes. Faz diferença tratar com esses outros termos? Faz toda a diferença, né? Só mais um detalhe de Chico que também é registrado. A mãe de Chico daí dizia um conselho quando você fosse entrar numa discussão
que não seria possível ter um controle de caridade naquilo que seria dito, que se colocasse uma colher de água na boca e não engolisse, até terminar a discussão. Acho que daí resolveria muitos problemas, né? De agravamento. As palavras podem agravar e muito as situações, né? Muito bem. E por que não ficar falando do mal, de coisas que não agregam, né? Aí tem uma explicação. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Quando ficamos falando do mal, como Tiago e Matias ficaram de Judas, aquela esfera de atuação do mal, ela se amplia, sem utilidade. Correto entendimento da palavra. Divaldo Franco conta uma história que ele foi aplicar o passe na casa de um senhor e era no início das atividades dele e ele aplicava o passe com muita vontade de curar e fazer o bem. E a esposa do senhor que recebia o passe perguntou se ele iria melhorar. E Divaldo perguntou ao seu mentor e ele disse, sim, vai melhorar. No dia seguinte, Divaldo voltou à casa para continuar a aplicação do passe e viu um sinal de que alguém havia desencarnado naquele local. E ele pensou, nossa, a mulher desencarnou. Né? Chegando lá, era o homem que havia desencarnado. E ele pergunta para o mentor, e a mulher, imagina a situação, né? E ele pergunta para o mentor, mas você não disse que ele ia melhorar? Sim, está ótimo no mundo espiritual. Né? O correto entendimento da palavra depende muito do nosso grau evolutivo. Para o mundo espiritual, a melhora pode não ser a melhora física, mas é a melhora do espírito. É o livramento do espírito daquela situação toda. É a evolução do espírito. Para nós encarnados, às vezes a melhora é só a saúde do corpo. Né? Mas não é assim na visão espiritual. Para quem gosta de gráfico, quanto maior o amor ao próximo, maior o grau de perfeição do homem. Recordando então tudo que nós conversamos aqui. A palavra é uma semente que pode estar envolvida nas minhas sombras de preconceito, inveja, egoísmo. Podemos aprender a falar retamente. As amarguras devem ser esquecidas, não ser carregadas em minhas palavras. Nas conversações há sempre um conceito certo. Lembremos da conversa de Tiago e Matias. As minhas palavras devem ser dosadas com amor pelo controle da caridade. O meu espírito foi criado por Deus e eu sou de Deus. Esta última parte é apenas para falar o quanto nós podemos escolher o caminho do bem. O texto é um pouquinho longo, mas eu vou pegar a parte de baixo. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é uma verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém poderá prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. Estejamos nós também com Deus. Isso aqui é da agenda cristã. Bom, vamos fazer uma oração conjunta então? Eu só vou explicar a origem dela. Essa oração é de Meimei. Meimei só para que nós possamos conhecer, que eu não conhecia. O nome verdadeiro dela era Irma de Castro Rocha. Ela é uma figura muito respeitada no espiritismo. Tem um centro espírita com este nome, Meimei. E foi onde Chico Xavier psicografou muitas obras. E o esposo, ela faleceu muito cedo, e o esposo, ele auxilia e auxiliou muito nas obras de Chico Xavier.
E temos muitas orações psicografadas por Chico de Meimei. São um espírito que tem relatos da existência dela em livros de obras muito importantes de Chico Xavier. Tá? Então, só para contextualizar de quem são essas palavras, que eu gostaria de orarmos em voz alta, todos juntos, mas fiquem muito à vontade para apenas ler ou mentalizar. O importante é como vamos ler esta oração, como vamos senti-la depois das palavras-chave que nós colocamos para estudo essa noite. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Traze meu coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada. Muito obrigada, Dani, por tantas reflexões. Com certeza, hoje nós sairemos daqui melhores do que nós entramos. Agora passaremos para um segundo momento da noite. Abaixaremos as luzes para que possamos receber a energia dos espíritos benfeitores através do passe. Convido aos trabalhadores da casa para que possam auxiliar neste momento e a todos que fechem os olhos e se permitam receber. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tira-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo,
meu anjo guardião, que revelais mais particularmente por mim, e vós, todos espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que a vossa doce influência impregne em nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado do nosso amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito da tua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Que assim seja.